jogando em casa. Tá Glória certo. a Buda. Olha a mulherzinha falando inglês aí. Essa chamada está sendo gravada. Sejam bem-vindos quem entrou agora. Alan Richard, seja bem-vindo. Boa tarde para vocês, meus amiguinhos. Estamos aqui juntos em mais uma sexta-feira e hoje tem um aviso interessante. Segunda-feira que a gente iria ter aula, vai ser feriado, né? Dia 7 de setembro, dia da independência da nossa pátria. Então não estarei aqui, eu estarei num acampamento em algum lugar na Chapada dos Veadeiros. Nos encontraremos novamente na sexta que vem. Então veja bem, eu vou postar esse vídeo aqui depois da aula, quando tiver acabado, lá no Google Classroom. Vou colocar a atividade lá normal e tal. E a gente só vai se ver de novo daqui 7 dias. Beleza? Então, mano, aproveita esse tempo que você vai ter aí, esse feriado e tal, para tirar as atividades que você tá com atraso aí, faz logo lá. Beleza? Pega o material de estudo e dá uma estudada nos vídeos que eu tô colocando lá. Tem muito vídeo legal para complementar o conteúdo. Tranquilo? Claro que não no feriado. No feriado você descansa. Beleza? Eu tô falando até a outra sexta-feira. De boinha? O conteúdo de hoje é a continuação, né, vamos dizer assim, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E só para dar um spoiler para vocês, foi treta pra caramba. A Segunda Guerra Mundial acabou e o mundo entrou num modo apocalipse. Beleza? A gente vai estudar hoje como é que começou essa parada e por que modo apocalipse. Coquinha gelada é mó bom, o Manuel tá falando. Cara, coquinha gelada é de lei, velho. Tem que ter, não é não? Eu sou todo assim com comida, eu não como carne vermelha, eu não bebo álcool, eu tenho uns negocinhos, mas coca gelada é um negócio que, né, tem que ter, velho. Lucas Mendes tá falando aí, Chapada dos Veadeiros. Todo mundo chapado lá. Não, não, peraí. É Chapada por causa do relevo lá do lugar, tem umas montanhas e tal, tá ligado? Tem nada a ver com ficar chapado, não. Eu tô indo lá ficar saudável, de boa, vou beber água e respirar ar puro, nada de fumaça. Tem uma família minha lá. Pô, legal, cara, eu acho. Não sei. Não sei se você tá zoando a palavra veadeiros aí. Eu não tenho ideia se é uma piada e tal, mas bom, que bom aí pra você, né? Não sei. Enfim. Bom, galera, então eu coloquei o título da aula de hoje aí, 1945, quando o mundo se dividiu em dois. E, aliás, eu queria, antes de começar essa aula, pedir um feedback para vocês. Vocês estão vendo aí que nossas aulas ao vivo todas têm o mesmo padrão, né? É sempre passando conteúdo, andando com a matéria mesmo e tal. Eu não coloco aula ao vivo, por exemplo, para resolver atividade, nem para corrigir exercício, nada disso. Se vocês acham que isso tem que mudar, se você acha aí, não, eu queria uma aula ao vivo para a gente corrigir as atividades que já fez até hoje e tal, me avisa aí, coloca aí no chat, ou comenta aí se você estiver vendo isso aí no YouTube, coloca em algum Eu lugar aí, vou, deixa anotado isso, ó, eu voto porque em seu padrão. você vota no quê, rapaz? Eu voto no padrão. No patrão. Pois é. Eu não tenho planos de mudar esse método, beleza? Para mim, pelo menos na minha cabeça, as aulas ao vivo são para andar o conteúdo. Então, eu vou explicar coisa, eu vou passar conteúdo e tal, e a atividade é sem ser ao vivo ou no plantão de dúvidas, tranquilo? Mas se você quiser uma aula ao vivo aí para resolver a atividade e tal, me avisa, a gente conversa isso daí e muda, tranquilo? Micael tá chorando escutando Henrique e Juliano. Micael do céu, isso é música de corno, rapaz. O que é isso? Sofrência. Escuta um rock na vida. Não é? Metalzão na veia, rapaz. Beleza. Pois é. Olha só, aliás, eu tinha preparado um metalzão para mostrar para vocês em sala de aula, que é uma música muito foda de uma banda brasileira chamada Project 46. Muito legal mesmo. E aí, no dia em que eu ia passar o vídeo lá, né, com a letra da música para vocês e tal, fazer atividade com a música, um metalzão barulheira sinistro, começou a parada do Coroco e não teve mais aula, velho. Sacanagem, né? Bem no dia que ia ter aula de música, ia ser uma música bem pesadona, assim, muito massa. Deu errado. Filme da Mulher Maravilha baseado em Guerra Mundial. Tiago, deve ter alguma influência, até porque Guerra Mundial é uma parada que é pop culture, né? É cultura popular aí. Tudo que é vídeo, você vê Capitão América tem Guerra Mundial, tudo que é lugar, né? Fala das duas guerras mundiais aí, porque foi muito importante, né, na nossa história. Micael tá pedindo para passar aqui a música. Pois é, eu posso tentar passar o clipe na próxima aula, de repente, por apresentação. Deve ficar travando, mas a gente tenta, né? Não tem problema. Beleza? Então, se você acha que tem que mudar aí, quer uma aula ao vivo corrigindo a atividade, me avisa aqui ou no comentário, em qualquer lugar aí, que a gente estuda a possibilidade. Falou? Vamos começar então. Como sempre, a gente começa recapitulando, beleza? A Micaela tá falando, não, obrigado. Eu também prefiro conteúdo, mas de boa, vocês que mandam.
Recapitulando, então, o que a gente estudou na segunda-feira, e mais especificamente na semana passada, a gente viu que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha foi dividida em dois. Eu tinha até colocado um mapinha para vocês aí da Alemanha, né? Metade vermelha, metade amarela lá, uma metade para cada país. Professor, posta live no YouTube. Eu vou postar, Thiago. Eu vou fazer alguma coisa para colocar no YouTube. Não sei se um gameplay ou alguma coisa aí. E eu vou colocar. Assim que eu voltar do acampamento na semana que vem, eu vou pensar nisso daí, beleza? Vai ser bem legal. Fazer um gameplay de World of Tanks aí, mostrar para vocês eu sentando tiro nos malucos lá. Beleza? Continuando então. A gente viu aí na semana passada que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha foi dividida em dois, né? Metade dela influenciada pela União Soviética e a outra metade influenciada pelos Estados Unidos. Até a capital do país, Berlim, foi dividida no meio pelo Muro de Berlim, que você já deve ter ouvido falar dele em algum lugar. E basicamente, isso daí era uma vitrine do mundo, beleza? Não foi por acaso que eles dividiram a Alemanha. E nem foi só por vingança. Claro que teve um pouco de vingança aí, mas não foi só por isso, não foi só uma punição pelo Hitler, beleza? Basicamente, a Rússia e os Estados Unidos queriam mostrar para o mundo qual era a diferença e tal, como é que funcionavam os dois regimes deles, e para que o mundo pudesse comparar. Você visitava Berlim, e aí de um lado do muro era comunismo, todo mundo igual e tal, aquela parada, né, igualitária, justiça social e tudo, enquanto do outro lado do muro era capitalismo selvagem, cada um por si ali trabalhando, pá, aquela parada, né, de industrialização, capitalismo selvagem mesmo, beleza? E aí você poderia ver as duas realidades no mesmo lugar e escolher, não, eu prefiro comunismo, ou não, eu prefiro capitalismo, tá ligado? E é interessante você observar isso, porque isso aconteceu logo quando Hitler morreu, logo depois, quando a guerra acabou. Então, assim, questão de meses, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Guerra Fria já começou. Essa disputa que a gente chama de Guerra Fria, que vamos começar a estudar hoje, né, entre Rússia de um lado e Estados Unidos do outro, comunismo de um lado, capitalismo do outro, essa disputa é o que a gente chama de a Guerra Fria, beleza? E aí isso começou, tipo, dias, meses depois da derrota do Hitler, beleza? Foi um negócio realmente muito rápido. Por que tinha que ser rápido? Ora, os Estados Unidos, para que o Japão se rendesse algum tempo depois lá, tiveram que explodir 2 bombas atômicas no país. A gente viu isso, né, quando o Japão se rendeu. E a Rússia, quando viu essa parada, falou, mano, se a gente não inventar uma arma igual, se a gente não tiver uma arma pica das galáxias igual essa daí, tora pra caramba e tal, né, que capaz de apagar um país do mapa rápido, se a gente não desenvolver um negócio desse rápido, o que vai acontecer é que a Rússia vai ficar para trás nessa disputa. Os Estados Unidos vão mandar no mundo, porque todo mundo vai ficar com medo dessa bomba atômica. Então a Guerra Fria ela era só isso, era Estados Unidos e Rússia disputando o tempo inteiro, durante aí 40 anos, para ver quem é que era mais forte. É tipo uma queda de braço entre as duas maiores potências do mundo. Beleza? Bom, como é que era o governo do Stalin? O governo do Stalin ele tinha começado lá ainda durante a Segunda Guerra Mundial, assim que o Lenin morreu. O Lenin foi o primeiro governo comunista, né, da Rússia, e aí o Stalin assumiu logo depois. E até hoje é consenso entre os historiadores que a ditadura do Stalin foi uma das mais sangrentas do mundo, beleza? Para você ter uma ideia, o cara matou mais do que o Hitler. Só que o Hitler ficou mais famoso e tal, por causa do Holocausto Judaico especificamente, né? Além de ele ter perdido a guerra, a gente sabe que quem vence a guerra conta a história, então é natural que a Alemanha se tornasse a vilã, a malvadona da história toda, porque eles perderam, né? Quem perde acaba perdendo também o direito de contar a história. Então a gente nunca vai poder comparar de forma neutra quem era o pior ditador, o Hitler ou o Stalin. Como o Hitler perdeu, a gente foca muito mais nele, a gente, né, critica muito mais o cara e tudo mais. Não quer dizer que ele seja bom, mas quer dizer que tinha caras piores. O Pol Pot é um outro cara que a gente vai estudar no futuro, que ele governou, se eu não me engano, era um país do Sudeste Asiático, que eu esqueci agora. Não era o Vietnã, não, acho que era o Laos. Ele foi um governo comunista e também foi um genocida sinistro. A gente só ouve falar mais do Hitler, beleza? Porque ele estava ali no meio daquele contexto da guerra que acabou ficando muito notório. Então, o governo do Stalin não era coisa boa, não era tranquilinho, não era nada de bom. Para você ter uma ideia, até campo de concentração, igualzinho os nazistas, tinha. Só que em russo, esse campo de concentração se chama Gulag, igual está escrito aí na imagem, beleza? Quem é que ia para o Gulag? Diferente dos nazistas que mandavam judeus, deficientes, né, comunistas, essa galera, na Rússia comunista do Stalin, qualquer pessoa que fosse contrária ao regime poderia ir parar num campo de concentração. Então, tipo assim, você trabalha numa fábrica
e aí você tá muito puto porque teu salário é muito pouco e tal, e aí você lá trabalhando faz um comentário. Cacete, eu odeio esse governo. Mano, se o teu chefe escutasse isso e te denunciasse, você parar no campo de concentração porque você falou mal do governo. Tá entendendo? Então era um totalitarismo. Igual eu falei antes para vocês lá, quando a gente estudou o que era um totalitarismo, e só para relembrar, totalitarismo é um governo autoritário com três características. A primeira característica é uma economia ligada ao Estado, a segunda característica é um governo autoritário, e a terceira característica é a imagem ou a figura de um grande líder, beleza? Então, quando você tem essas três características aí, tem boas chances desse governo ser totalitário. Tranquilo? E o do Stalin não era diferente. Se você falasse mal do governo, falasse, esse Stalin é um viadinho, cara, você ia para um campo de concentração trabalhar até morrer. Beleza? Era um negócio bem sinistro assim. E claro que o Stalin não queria que o mundo soubesse que ele tinha campo de concentração, porque naquela época a gente estava começando a construir essa narrativa de que o Hitler era malvadão. Olha só, o Hitler tem campo de concentração, como ele é malvadão. Então o Stalin não podia ter uma coisa igual. Senão, daqui a pouco, as pessoas iam estar comparando o comunismo com o nazismo, e ele não queria isso de jeito nenhum. O comunismo precisava ser bem visto. Então, o Stalin criou uma política, por meio lá da polícia secreta da Rússia comunista, a KGB, de suprimir a informação. Se você fosse jornalista e visitasse a Rússia, tudo lá era muito escondido e o nego não ia te deixar ver a verdade. Se você tentasse visitar o país, você ia ser acompanhado ali e tal, de pertinho, né? O nego não ia deixar você visitar e olhar tudo no país, tudo era muito escondido. Essa política de esconder o que acontece dentro do país, a gente chama de a cortina de ferro, beleza? Manuel tá dizendo que caiu de novo o Wi-Fi. Eita, o Wi-Fi ruim. Ainda bem que eu tô gravando a parada, você pode assistir depois se perder algum pedaço, beleza? Então, o que era a cortina de ferro? Nesse mapinha que eu coloquei aí, vocês vão reparar que a Europa está dividida em dois, né? A metade esquerda aí, ela é azul e a metade direita, ela é vermelha. Isso não é por acaso, beleza? A parte azul é influenciada pelos Estados Unidos e Inglaterra, é a Europa capitalista, vamos dizer assim, beleza? E do lado vermelho aí a gente tem a Europa comunista, ou leste europeu. Tem países aí como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, né, Romênia, a própria Rússia. Esses países todos viviam sob o regime comunista e o Stalin aplicava a mesma política sobre todos eles. Ninguém poderia saber o que acontece dentro desses países. Então, aqueles filmes do 007 mais antigos, que você vai ver aí dos anos 70, dos anos 80, eles falavam muito sobre isso, espião russo, espião soviético, ou 007 tem que entrar na Rússia comunista e tal, porque isso acontecia na verdade, cara, na vida real. Tipo, tinha espionagem mesmo de pessoas entrando no país escondido e fotografando armas, por exemplo, para tentar descobrir quais eram as armas que o Stalin tinha na Rússia. Do mesmo jeito, você tinha espiões russos indo para países como Cuba, que ficavam pertinho dos Estados Unidos, e ajudando ali uma revolução comunista para que houvesse um país comunista no quintal dos Estados Unidos. Isso tudo era papel de espionagem, beleza? Essa parte preta que você vê aí no mapa, dividindo aí a Europa em dois, né? O azul do vermelho aí. Isso aí é o que a gente chama de a cortina de ferro. De um lado para o outro, informação não passava. Então, se você mora ali do ladinho, na França, e tem curiosidade de saber como é a vida lá do outro lado, na Polônia, você não sabia nada. Era escondido. É por isso que hoje em dia países como a Coreia do Norte, por exemplo, são tão famosos. Se você escrever Coreia do Norte no YouTube, você vai ver um monte de vídeo falando sobre isso. Porque a galera é muito curiosa sobre a Coreia do Norte, porque lá a cortina de ferro ainda existe. O governo da Coreia, ele não deixa as pessoas saberem o que acontece lá. Então, por exemplo, tem uma notícia aí, aconteceu a eleição na Coreia do Norte e o ditador Kim Jong-un foi eleito de novo. Ele não vai deixar nenhum jornalista ir lá e ver como é feita a eleição, se teve fraude ou não. Tudo lá é escondido. É a cortina de ferro. Beleza? Então, essa cortina de ferro não deixava sair informação. E lá dentro, o controle social, igual eu falei aí, né? Tinha o Gulag, tinha os campos de concentração. A economia ela também era planificada. Isso quer dizer que ela é planejada pelo governo. Então, por exemplo, a galera tá falando de música aqui no chat. Vocês deixem de ser besta aí, rapaz. Então, o que é uma economia planificada? O governo é que ele vai decidir quem é que define quais são os preços, quanto é que custa cada produto no mercado, por exemplo, ou cada salário de cada trabalhador. Então, só um exemplo. Hoje em dia, se chover muito lá na Argentina, não produzir muito trigo e o Brasil não conseguir comprar trigo,
o preço do pão vai subir algum tempo depois. Isso é capitalismo, beleza? Os preços vão flutuar aí porque cada padaria é livre para cobrar um preço. Você vai numa padaria, o pão custa X, você vai na padaria do lado, custa Y, um preço diferente. É livre, beleza? Na Rússia comunista, não. Lá a economia era planificada e o governo emitiu uma lei dizendo o pão francês na Rússia custa 50 centavos cada pão. Era lei, você não podia cobrar um preço diferente. Ah, mas não choveu, não tem trigo e tal, o que eu vou fazer? Dane-se você não pode mudar o preço. Faz menos pão ou sei lá, se vira. Claro que o resultado é que na economia planificada, muitas pessoas morriam de fome. Porque imagina, não choveu, não tem trigo, e aí você faz bem pouquinho pão e tem que vender baratinho porque o governo é que define o preço. Daqui a pouco não vai valer a pena você fazer um pão. Você gastou R$ 10 comprando farinha, vai vender o pão por 50 centavos, você vai perder dinheiro para trabalhar? Você não vai querer trabalhar, então daqui a pouco não tinha comida, as pessoas passavam fome e tal. E calcula-se, é estimado que só de fome, sem contar assassinato e todo o resto, só de fome, durante o período comunista da Rússia, morreram cerca de 40 milhões de pessoas. Só de fome. Então é um negócio absurdo, beleza? Economia Professor, planificada. Diga. se fosse brasileiro, brasileiro tacaria o foda-se, eu vender por quanto que quiser. A gente tá falando de Surge o brasileiro. mercado negro, né? A gente vende ali Pois escondido e tal. O é, mercado negro surge nesse tipo de situação mesmo, é assim que funciona mesmo. A galera não quer vender ali no mercado regulado pelo governo, vai contrabandear, né? Você vê a Venezuela, tem muito problema com contrabando de leite em pó, por exemplo, que é um negócio que está meio escasso lá no país, sacou? Então a economia planificada é provavelmente a pior ideia que o ser humano já teve. Por quê? Você simplesmente não dá conta, é impossível de você calcular todos os preços de todos os produtos de um país inteiro. O preço do feijão aqui em Brasília, aqui no DF, vai ser diferente do preço do feijão lá no Nordeste, mano. Porque lá chove menos do que aqui. Se você for comprar o feijão de outro lugar, vai ter que ir de caminhão, lá é mais longe, o preço vai mudar. Não tem como o governo criar uma lei e aí um governante lá, um presidente, dizer: eu sou Deus, eu sei tudo e vou colocar todos os preços e vai ser justo para todo mundo. Isso nunca vai funcionar. Esse cara vai cometer erros. tipo E assim, eu esses acho que esse erros, povo, eles tipo, vão ele gerar acha que a gente fome, vão gerar dependia muito miséria. mais do governo. Eu acho que eles acham que a gente, tipo, é necessário do governo necessitar da gente. A gente necessita do governo, Pois é. talvez. É uma confiança muito grande, né? Você confia que o governo vai Pois saber é, tudo e dar conta de que dá comida. Só que o pois governo não é é. perfeito. O governo é cheio de gente burra que vai cometer um monte de erro lá e o resultado é que você vai morrer de fome, mano. Então a Bolsonaro. economia planificada é um negócio perigoso. Tá entendendo? Então, quando você se lembrar aí, quando chegar lá na prova, tanta coisa vendendo no mercado negro, a gente vai vender pão. Pois é, Micael. Imagina que, por exemplo, ao invés de comprar cocaína, maconha, sei lá, no mercado negro, lá na Venezuela eles compram leite em pó, velho. O negócio Pois é, é, é os tranquilo caras estão lá. tirando de pó. Pois é, porque o governo proíbe subir o preço e tal, e o negócio é meio caro, é raro lá e tudo. A economia planificada gera uns absurdos, assim, beleza? Então, quando chegar a prova e eu perguntar sobre o Stalin, você só precisa lembrar de duas coisas, beleza? Economia planificada e controle social. Tudo isso ali escondido pela cortina de ferro. Beleza? No mercado negro, o povo vende pessoas. Quem vai vender pão? Pois é, Maria Eduarda, tem gente mesmo que vende seres humanos. Tráfico de seres humanos é um negócio real e tem que tomar muito cuidado, beleza? Se você tem mais de 18 anos, vai sair com os amiguinhos aí, vai tomar umas cachaças, tem alguém de confiança por perto, porque tem muita gente que se embebeda por aí e amanhece na Europa como escravo, beleza? Isso é real e é um risco. Tomem muito cuidado. Esse mundo é uma coisa de louco, tá cheio de gente ruim por aí. Então, a gente acabou de falar um pouco aí como era o governo na Rússia comunista, qual era o outro lado aí dessa história, né? Se de um lado a gente tinha os comunistas querendo mostrar para o mundo que o governo deles era bom, o que que os Estados Unidos estavam vendendo para o mundo? Ora, no Ocidente, aqui do nosso lado do mundo, né, no oeste do mundo, os países influenciados pelos Estados Unidos, eles seguiam uma doutrina chamada de a doutrina Truman. A doutrina Truman, ela dizia o seguinte: cara, comunista é bicho mau, eles comem criancinhas, eles são malignos. Isso aí vai ser discutido, né? Hoje em dia, se você estudar a história do comunismo, você pode pensar, não, os caras eles tentaram planificar a economia, foi uma coisa meio idiota do cálculo econômico ali que falhava e tal, e as pessoas morriam de fome, mas não era de propósito, sei lá. Você vai ter opiniões diferentes. Agora, durante a Guerra Fria, os países que eram influenciados pelos Estados Unidos acreditavam piamente, fala, cara, comunista é bicho mau, eles querem dominar o mundo todo, eles são malignos. Por que espalhar essa ideia? Porque os Estados Unidos queriam vacinar esses países
contra o comunismo. Queria que esses países nunca se tornassem comunistas. Por quê? Imagina se o Canadá vira comunista, por exemplo, do ladinho dos Estados Unidos e o mundo entra em guerra. Os Estados Unidos estão ferrados. Entendeu como é que é? Então, Tá ferrado mesmo. ideologicamente falando, não é? Do lado. Então, ideologicamente falando, os Estados Unidos tinham o objetivo de vacinar o mundo contra o comunismo. Isso é a doutrina Truman. Beleza? E nos países em que existiam partidos comunistas, como é o caso do Brasil, por exemplo, os governos eles eram estimulados a não deixar a ideologia se espalhar. Então, no Brasil, a gente chegava um americano aqui, por exemplo, e falava, então, eu quero criar um McDonald's aqui no Brasil. Eu sou americano, o McDonald's é a empresa dos Estados Unidos e tal. Só que é o seguinte, para eu trazer essa empresa para o Brasil, e vai ter um monte de gente que vai trabalhar aqui, vai ganhar dinheiro, vai ter lanche gostoso e tal, beleza, é muito bom. Só que a condição para a gente trazer o McDonald's para o Brasil é vocês não elegerem um presidente comunista. Se tiver presidente comunista, mano, esquece McDonald's, a gente vai embora para os Estados Unidos e vocês vão ficar sem sanduíche. Era mais ou menos isso. Claro que não era tão idiota assim, né? Você vai ver fábrica de carro, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, eletrodoméstico, tudo isso era produzido nos Estados Unidos. Então a gente evitava deixar os comunas chegarem no poder no Brasil, por exemplo, para manter os Estados Unidos como nossos amiguinhos, porque a gente queria comprar e vender dos caras. Tá entendendo? Essa é a essência da Guerra Fria. É você escolher um dos dois lados dessa briga. Beleza? Então, a cultura popular era uma forma de você colocar esse pensamento na cabeça das pessoas. Você sabe que a melhor forma de enfiar pensamentos na sua cabeça é por meio da cultura popular, né? Você escuta um funk, escuta outro funk, daqui a pouco você está escutando um monte de funk, e aí aquela pornografia toda ali é natural, é normal, né? Aí você vai namorar uma menininha e começa a extrapolar os limites, né? Ou talvez você escuta rap de anime, aí troca para outro rap de anime, troca para outro rap de anime e fica assim, repetidamente até a morte. Pois é, E depois não é? sonha, Vocês concordam, então? e depois sonha com uma Lolican. Não é? Você, credo. Você percebe, então, que essa cultura popular ela é uma porta aberta para a nossa cabeça. Se você escutar sempre o mesmo tipo de música, vamos dizer, você escuta música sad song, né? Aquelas músicas tristes, pá. Se você passar meia hora escutando isso, daqui a pouco você tá meio para baixo, meio brocochô e tal. Essas paradas, elas entram na cabeça da gente. E os Estados Unidos, eles percebiam isso. Então, na foto aí, vocês estão vendo essa cantora com as frutas na cabeça. Essa era uma mulher brasileira, era uma cantora muito famosa nos anos 50, chamada Carmen Miranda. E a Carmen Miranda fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Professor, os americanos tô vendo que é brasileira. Brasileiro gosta de passar vergonha, né? Nada, nessa época daí ela era bonita, cara. Tava na moda usar essas coisas assim, porque ela meio que representava o carnaval, entendeu? Do Brasil. E olha que incrível, a Carmen Miranda ia para os Estados Unidos... gosta de passar vergonha, é por isso mesmo. Gosta de passar vergonha. Preste atenção e deixe de bobagem. A Carmen Miranda ia para os Estados Unidos e ela cantava as músicas dela em português. O que os Estados Unidos estão querendo dizer com isso? O que os americanos estão querendo dizer com isso? Olha, a gente é amigo do Brasil. A cantora brasileira chega aqui, canta em português, ninguém entende nada do que ela está cantando, mas a gente aceita, a gente acha ela massa, a gente aplaude, porque Estados Unidos e Brasil são amiguinhos. Essa é a mensagem por trás. E aí, se você pegar até desenhos animados como o da Walt Disney, por exemplo, tinha um personagem lá que era brasileiro. Eu coloquei na foto aí o Zé Carioca, né? Vocês devem ter ouvido falar já do Zé Carioca, que é o papagaio aí da foto, conversando aí com o Pato Donald, que era o marinheiro americano, né? Então, o Walt Disney, que era uma empresa americana de animações americanas e tudo mais, usava também ali as animações deles como propaganda política. Falando, ó, Brasil e Estados Unidos são amigos, nós somos aliados. Beleza? Então, como é que funcionava esse expansionismo ideológico? Como é que a gente espalha essa ideia para o mundo todo, né? Bom, os dois lados, eles queriam dominar ideologicamente a maior parte do mundo. Tanto Rússia quanto Estados Unidos queriam espalhar as suas ideias, seja capitalismo ou comunismo, para o maior número de países possível, porque eles queriam mesmo obter mais apoio político, mais poder financeiro, mais poder econômico, mais poder militar, para o caso de uma guerra acontecer, o lado do cara ali, o lado da Rússia, o lado dos Estados Unidos, sair como vencedor, beleza? Então, sempre um desconfiava do outro. Era uma coisa ali meio que de inimigo mesmo, aquela coisa de falar mal do país ali dentro da política e tal. Falei, esses americanos porcos, capitalistas, e aí os capitalistas falando, esses comunistas que comem as criancinhas lá porque morrem de fome, devora crianças, uns negócios horrorosos, eles falavam coisas horrorosas uns dos outros. E aí, por meio de auxílio financeiro e militar,
esses dois países aí, eles convenciam outros países, peraí que bugou aqui, pronto. Eles convenciam outros países a se tornar amiguinho deles. Então, por exemplo, a Rússia chegava ali para a China e falava: ô, China, chega aí, eu te dou um monte de tanque de guerra se você virar comunista, se você me ajudar aí e tal, a lutar contra os Estados Unidos. E aí os chineses aceitavam. Então, se você vê os tanques de guerra da China dos anos 50, eles eram iguaizinhos os tanques soviéticos da Rússia, eram os mesmos modelos de tanque. Tá entendendo? Não tinha diferença. Só porque a Rússia dava aquele equipamento todo ali para os chineses, para que os chineses, em troca, se tornassem amiguinhos. E os Estados Unidos faziam a mesma coisa. Chamava a gente, por exemplo, o Brasil, e falava: ô Brasil, é o seguinte, eu te empresto dinheiro aí para você criar indústria, para você fazer estrada, para você criar porto, né, para negociar, vender coisa para o mundo inteiro aí, se você não eleger governo comunista. Se mantém capitalista, amiguinho dos Estados Unidos aqui, que a gente financia vocês, a gente dá grana para vocês. Beleza? Então, era uma guerra de influência, beleza? Os dois lados, eles queriam influenciar a maior parte do mundo possível. Tranquilo? Isso é o que a gente chama de expansionismo ideológico. Pois bem, só que esse expansionismo ele não era só ideológico, não era só blá blá blá, não era só ideia, né? Ah, eu não gosto do americano porque o americano é pouco capitalista. Não era só discurso. Eu falei para vocês que os americanos tinham criado a bomba atômica em 45, explodiram as duas cidades alemãs, as duas cidades japonesas lá e tal. E alguns anos depois, em 1949, só 4 anos depois, os russos também já tinham a bomba atômica. Eles foram pesquisando lá, estudando aquela coisa da física toda ali, né, dos átomos e tudo, e desenvolveram também a bomba atômica. Então, esses dois países, eles além de estarem numa corrida de ideologia, eles estavam numa corrida armamentista. Eles estavam querendo ver quem tinha mais arma do que o outro, ou a maior arma, ou a maior bomba, tá entendendo? E aí eles estavam disputando isso mesmo, cada um desenvolvendo armas mais perigosas do que o outro e tal, e no meio disso tudo, as pessoas comuns ficavam olhando e falando: cara, se esses dois caras brigarem de verdade, o mundo vai acabar, velho. Porque essa bomba atômica aí, ela queima a parada toda, ela pode até queimar a camada de ozônio. Tinha vários estudos que diziam isso, que se explodissem muitas bombas atômicas, a gente poderia perder a camada de ozônio e seria o fim da vida na Terra, por exemplo. Então, essa corrida armamentista, ela era um perigo. Era uma coisa que, velho, deixava as pessoas com desespero mesmo. Isso se refletia em toda a cultura. Se você pegar a música durante a Guerra Fria, dos anos 60, dos anos 70, tinha muitas músicas depressivas, muitas músicas tristes, muitas músicas que eram sem esperança. Você pega até algumas músicas dos Beatles, dos anos 60, você pensa: Beatles é alegre, é muito feliz e tal. Mas aí você começa a ver algumas letras de músicas dos Beatles, tipo, tem uma música que chama Help, que significa socorro, e vai ver as letras de algumas dessas músicas, os caras estavam com medo, porque parecia que o mundo ia acabar, velho. Tinha dois malucos disputando o poder, de um lado os Estados Unidos, do outro Rússia. Os dois juntos tinham poder para apagar o planeta, entendeu? Para apagar a vida no planeta. Então, basicamente, foi um tempo de desesperança, porque essa corrida, quem ganhasse, ganhava o direito de destruir o planeta. Tá entendendo? Então, era um negócio assim que deixava todo mundo com medo, todo mundo triste, todo mundo desesperançoso. E se você parar para pensar, esse período durou cerca de 45 anos, com mais de 40 anos. A Guerra Fria durou aí muito tempo, de 1945 até os anos 90. Então, são 40 anos, são 2 gerações, 3 gerações de pessoas criadas sob a ameaça do fim do mundo. Era uma coisa meio apocalíptica mesmo, beleza? Então, a Guerra Fria é o mundo em modo apocalipse. Se você imaginar como seria o mundo rodando no modo apocalipse, é a Guerra Fria, beleza? Dois países disputando quem é mais capaz de destruir o planeta. E, basicamente, o planeta estava dividido em 3 durante esse período, né? Eu falei para vocês que esses países espalhavam as suas influências, queriam conquistar aliados e tal. E aí os americanos, que são os azuizinhos aí, né? No mapinha que vocês estão vendo aí agora, a esfera de influência dos americanos é o que a gente chama de o primeiro mundo, beleza? Até hoje, inclusive, a gente fala muito assim: nos Estados Unidos todo mundo é rico porque lá é o país de primeiro mundo. O que quer dizer que é o primeiro mundo? É porque esses países, eles são capitalistas. Esses países enriqueceram muito, eles juntaram muito dinheiro e tudo mais, e aí o resultado é que eles se tornaram muito ricos. Você vai ver aí que do outro lado do mundo tem o Japão, azulzinho, tem a Austrália, a parte ocidental da Europa, a África do Sul. Todos esses países abraçaram com força o capitalismo.
beleza? E aí até hoje a gente chama aí de países de primeiro mundo, são países ricos, países desenvolvidos, beleza? O primeiro mundo, então, é o mundo sob a influência dos Estados Unidos, é o mundo americano, vamos dizer assim, beleza? Qual é o segundo mundo, então? O que é um país de segundo mundo? Ora, o país de segundo mundo vai ser o país comunista, o país influenciado pela Rússia, com um governo igualitário, uma economia planificada, todas aquelas características que o comunismo tem, beleza? Então, todos esses países que elegiam governantes, que tinham regimes comunistas, socialistas, a gente chamava lá, durante a Guerra Fria, de o segundo mundo. No mapinha aí, é o mundo vermelho, beleza? A Rússia, o leste da Europa, o sudeste asiático, né, ali onde fica hoje China, Laos, Camboja, Tailândia, todos esses países, eles eram o segundo mundo, beleza? Principalmente na Ásia, tranquilo? Então, o segundo mundo era o mundo comunista, tranquilo? E os demais países, vocês vão ver que o Brasil está nesse grupo aí, os verdinhos, né? Brasil, a maior parte da África, a Índia, né? A Nova Zelândia ali. Esses países, nós éramos, né, até hoje somos chamados de países de terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Bom, primeiro mundo é o mundo capitalista, segundo mundo é o mundo comunista, e o terceiro mundo é o mundo pobre. Pois é. O terceiro mundo era gente que era pobre demais para ser comunista ou capitalista, e basicamente eles eram ignorados. Apesar de os comunistas e os capitalistas, né, darem um pouquinho de influência ali para um país ou outro, igual eu falei, os Estados Unidos exerciam muita influência sobre o Brasil não era um país rico. A gente era um país bem pobre, era considerado um país de terceiro mundo. Não somos comunistas nem capitalistas, a gente só é pobre mesmo. É igual quando eu era criança lá, que me perguntava, ei menino, que eu estava meio doente, né? Ei menino, o que você tem? Ah, eu só tenho piolho mesmo, não tenho nada não. Não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada, só tem piolho mesmo. É tipo o terceiro mundo aí, beleza? Não tem nada. São os países pobres demais para ser de primeiro ou de segundo mundo. Beleza? Então, como é que o mundo estava dividido durante a Guerra Fria? Estava dividido em três partes: as duas grandes potências e os pobres lá no fundo. Belezinha? Bom, por isso então a gente chama de uma Guerra Fria. Por quê? Não haviam combates diretos. Foi uma guerra de influências. Foram 40 anos, foram várias décadas aí de dois países disputando quem era o mais forte, mas sem se agarrar, mas sem se entrar em conflito diretamente. Tá entendendo? Então, esses governantes, eles sabiam, eles não eram burros a ponto de imaginar que poderiam entrar numa guerra nuclear e ficar tudo normal. Uma guerra nuclear, tinha vários estudos científicos que comprovavam que se várias bombas atômicas explodissem em pouco tempo, a vida na Terra poderia acabar. Tinha estudos que diziam que a Terra poderia ser congelada, porque a gente iria acabar com a atmosfera e o efeito estufa ia se desfazer e a Terra ia congelar. É uma coisa que chamam de inverno nuclear. Aliás, escreve no Google aí depois, inverno nuclear, é um negócio absurdo. Tinha outras pessoas que diziam que a camada de ozônio iria se desfazer por causa da radiação e a gente ia torrar com a radiação do Sol. Então, vários estudos mostravam lá que se esses dois países entrassem em guerra de verdade, ia ser o fim do mundo. Beleza? Então, nenhum dos dois queria arriscar chegar tão longe. Nenhum deles queria acabar com o mundo. Ele só queria provar que é mais forte. É fácil de entender isso daqui. Imagina dois peba do colégio que são perigosos, tá ligado? Que tem amigo lá fora, que é gente do mal mesmo, aquela parada assim, que são os caras mal encarados, né? E esses dois peba aí se encontram lá no recreio, beleza? No intervalo. Um vê o outro do outro lado, e fala, ô, cai dentro, rapaz, não sei o que, chega aí, quer me bater, chega aí. E o outro fala, vem pra cá, meu irmão, não sei o que, então cai dentro, não sei o que. E aí um fica olhando o outro e se encarando daquele jeito assim, que vocês estão ligados como é que é, né? Até encosta um peito no outro assim, mas não briga de verdade. Eles ficam ali se encarando, ficam se xingando, ameaça pra lá, ameaça pra cá, mas nunca sai no soco. Por quê? Os dois são peba, mano. Um tem medo da faca do outro, tá ligado? Fala, irmão, sei lá se esse maluco tem uma faca ali, velho. E o outro olha pra ele e pergunta, pô, sei lá se lá fora o bicho tem uma arma, irmão. Então, eles se ameaçam, eles brigam, eles olham um na cara do outro, aquela coisa toda, mas eles não trocam soco. Por quê? Ambos estão preocupados demais com o que vai acontecer depois da briga. Mano, beleza, eu vou bater no cara aqui no colégio, mas quando eu sair daqui, o irmão dele me mata lá fora. Tá entendendo? Então, esses governantes da Rússia e dos Estados Unidos não eram burros. Eles sabiam que se fizesse uma guerra nuclear,
os dois sairiam perdendo. O mundo inteiro ia sair perdendo. A gente poderia perder o único planeta que a gente tem, tá entendendo? Então, apesar desses discursos serem inflamados, agressivos, um odiar o outro e falar porque é imperdoável, porque o comunismo isso, porque o capitalismo malvadão aquilo e não sei o quê, eles nunca se agrediam diretamente. Para você ter uma ideia, nunca houve um ataque nuclear dos Estados Unidos para a Rússia, ou da Rússia para os Estados Unidos. Se fizeram muitos testes, explodiram várias bombas atômicas em lugares isolados para testar as armas e tudo mais. E até no caso de Hiroshima e Nagasaki, que foi o único uso militar verdadeiro das bombas, todas essas ocasiões eram testes. Nunca houve um conflito de verdade atômico, nunca existiu uma guerra nuclear de verdade, porque todo mundo tinha medo de que o mundo fosse acabar caso isso acontecesse. Beleza? Então, como é que eles faziam se eles não iam brigar diretamente? Dando dinheiro para os que vão brigar. Sabe Pokémon? Alguém já jogou Pokémon? Já assistiu o desenho do Pokémon? Você vê, lá no Pokémon, o Ash, ele nunca entra na briga. Ele nunca vai chegar lá na equipe Rocket e sentar o cacete lá na Jessie e no James. Ele não vai fazer isso. O que ele faz? Ele vai lá e fala, Pikachu, escolho você. O Pikachu vai lá e dá choque, bate e tal. O Ash mesmo, ele não se mete. Entendeu? Em inglês, a gente chama isso de proxy war. É uma guerra por espelho, uma guerra por procuração. Como assim? Estados Unidos não vai bater na Rússia. Porque não, a Rússia tem arma nuclear, vai acabar com a gente. Mas tem um maluco aqui, né, lá na Coreia, na Guerra da Coreia, por exemplo, que quer bater em comunista. A Coreia do Sul é capitalista e quer bater na Coreia do Norte, que é comunista. Então, eu, americano, eu vou dar aqui armas novas para os coreanos do Sul. Aí, coreano, vai lá e mata comuna, rapá. Mas ninguém sabe disso aqui, beleza? Eu não tenho nada a ver com isso. É você aí, coreano, que se vira. Eu tô te dando arma para você matar os comuna, mas é só porque a gente é brother, beleza? Não vou entrar na guerra contigo, não. E aí na Coreia do Norte, que era cheio de comunista, né? O país era comunista, a Rússia chegava lá e falava, ô, Coreia, pega essas bombas aqui, ó, pega esses tanques de guerra aqui, ó, e mata coreano, vai lá e matar coreano do Sul, mata esses capitalistas porco aí. Mas, ó, a Rússia nunca se meteu nisso, beleza? Você tá num tanque russo aí, mas a gente não tem nada a ver com isso, beleza? As duas Coreias aí se matem e tal, a Coreia do Norte com a ajuda da Rússia, a Coreia do Sul com a ajuda dos Estados Unidos, mas Estados Unidos e Rússia não se meteram oficialmente. Tá entendendo como é que é? É tipo o Ash com o Pikachu. O Pikachu é a Coreia e o Ash é os Estados Unidos. Sacou? Quem vai brigar são os Pokémon, velho. O treinador, ele fica lá, não sofre nada, não dá nada pra ele. Sacou? Fica mais seguro desse jeito. Ninguém precisa levar bomba atômica na cabeça. Deixa as Coreias se matarem lá. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente tá seguro, sem bomba atômica explodindo em cima da gente. Stonks. Não é isso? Então, vários conflitos que aconteceram no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Irã, todas essas guerras que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, elas tinham o dedo do americano e também tinham o dedo do russo. Mas o americano e o russo nunca se matavam de verdade. Era tipo mini-guerras, tá entendendo? Então a Guerra da Coreia foi uma mini-guerra entre Rússia e Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi outra mini-guerra entre Rússia e Estados Unidos, só que não foi nenhum deles, foi no Vietnã, ou foi na Coreia, ou era escondido, era disfarçado. Beleza? Bom, e aí devagarinho o mundo foi se dividindo em Oriente e Ocidente. Não só em questão política e econômica, mas também em questão de cultura. E esse é provavelmente a consequência mais maligna que a gente tem da Guerra Fria até hoje. Porque, por exemplo, se você tem um visto americano, você nasceu nos Estados Unidos e tal, né? É americano, beleza? E você quer viajar para a Europa, irmão, é muito fácil. Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, a Europa é um continente do primeiro mundo também. Então, basta você levar a sua identidade ali, comprar passagem e viajar. Não dá nada, são dois países ricos, o americano não vai ter motivo para fugir para a Europa, por exemplo, porque os Estados Unidos é um país muito bom, né? Agora, se você é brasileiro, irmão, tá aí no branquinho do mapinha aí no terceiro mundo e quer ir para a Europa, ih, rapaz, aí você se prepara. Você vai ter que pegar documento, você vai ter que provar que não está indo para morar, porque tem um monte de brasileiro que quer fugir do Brasil, porque o Brasil é uma bosta, quer dizer, se você comparar com o primeiro mundo, a gente é muito pobre, né? Então, vai dar um maior trabalho para você entrar nesse lugar, porque a gente não faz parte, a gente está dividido. Do mesmo jeito, se você é brasileiro, está aqui no terceiro mundo e quer visitar, por exemplo, sei lá, a Mongólia, que é um país que fica no norte da China, onde viveu o Gengis Khan, é um lugar cheio de cultura legal. Se você já assistiu
o filme Mulan, você viu os vilões lá, eles eram da Mongólia. E aí você pensa, pô, eu queria visitar esse país, né? Um país muito legal, e pá, tem um monte de parada massa lá, o Gengis Khan e tudo. Cara, vai ser muito difícil para você entrar lá. Porque culturalmente, nós estamos em mundos diferentes. O Vitor tá me perguntando se eu já saí do país. Não, Vitor. Bom, eu sou gaúcho, né? Lá do Rio Grande do Sul, de vez em quando a gente vai para o Uruguai ali comprar umas coisas nas cidades próximas e tal. Mas fora isso, não. Eu nunca entrei no avião, nunca saí do país. Eu sou daqui mesmo, beleza? Sou pobre e sou daqui mesmo, não tenho dinheiro para essas coisas, não. Beleza? Então, por que é fácil para um canadense visitar os Estados Unidos? É só pegar o carro e dirigir para lá. Mas para a gente é praticamente impossível visitar o Canadá. Você vai pagar caro na passagem, vai pagar caro nos documentos e ainda talvez seja reprovado lá na hora do visto. Porque nós vivemos em mundos diferentes. Beleza? O Ocidente é o primeiro mundo, né? São os países capitalistas. O Oriente são os países que eram comunistas, que ainda tem essa coisa de não gostar do Ocidente, né? Eles se separaram e tal. E no Sul temos nós, os países em desenvolvimento, mas que nunca se desenvolvem. Você vê, o Brasil está em desenvolvimento há 30 anos, desde 1990, quando a Guerra Fria acabou, e a gente nunca se desenvolveu, a gente está em desenvolvimento, e a parada não acaba nunca. Tá entendendo? Então, a gente está dividido. Essa divisão entre Ocidente e Oriente, ela se tornou cultural. Nós nos tornamos pessoas tão diferentes porque estamos tão isolados que para nós é praticamente impossível ter contato com essas partes do mundo. Tá entendendo? Então, a Ásia é o leste, beleza? É o que a gente chama aí dos países socialistas. E o Ocidente é o oeste, é o lado esquerdo do mapa, que é como se chama o mundo capitalista. E você vai ver que se comparar esse mapa com o mapa que eu mostrei mais cedo aí nos slides, nesse mapa aqui, a Arábia, o Oriente Médio, agora estão pintados de vermelho. E no outro mapinha lá não estavam. Deixa eu ver se eu acho outro mapinha aqui sem travar a parada toda. Esse mapinha aqui. Você tá vendo que a Arábia, que parece uma botinha perto da África ali, bem aqui, ó, onde o meu mouse está. Tá vendo o meu mouse aí? Aí é a Arábia. Tá vendo que a Arábia aqui, ela tá no terceiro mundo, ela tá como um país subdesenvolvido. Nesse outro mapinha aqui da divisão cultural, a Arábia já tá vermelhinha aqui, ó. Por quê? Porque o Oriente Médio ele acabou sendo influenciado pela Rússia também e acabou se separando do resto do mundo também. Hoje em dia é um mundo, é uma cultura, tudo muito diferente de nós. É praticamente inacessível para quem não é lá do mundo vermelhinho, beleza? Então, quando a gente fala assim, globalização, a internet juntou as pessoas e tudo mais, né? Todo mundo consegue se encontrar na internet. Beleza, tenta falar com o chinês pelo Facebook, ver se você vai achar algum. Não existe. O governo da China não deixa os chineses acessarem o Facebook, porque é outro mundo. Os caras estão separados, beleza? Eles têm a rede social da China lá, que não é o Facebook, é outra coisa, e eles não se misturam com a gente, beleza? Então, você juntou muito dinheiro e está visitando a Índia, por exemplo, está indo para lá e tal. Eles vão te receber como turista, você vai visitar ali os pontos e tudo mais, né, turísticos e tal. Agora, para você morar na Índia, irmão, aí vai ter problema com o documento, vai ter um monte de coisa, a cultura vai ser absurda, as diferenças são imensas, porque a gente se separou desses caras, e um dos desafios do mundo moderno é a gente se juntar de novo como um só planeta, beleza? E o que estava acontecendo com o fascismo enquanto o mundo se dividia? A gente estudou lá antes de ver a Segunda Guerra Mundial que tinha muitos países fascistas, né? Nós vimos as três características lá, o governo autoritário, a economia ligada ao Estado e a figura do grande líder. Nós vimos que esses governos eles eram muito comuns. O Japão era fascista, a Itália era fascista, a Alemanha era fascista, o Brasil do Getúlio Vargas era fascista, né? Nós tínhamos vários países. Quer dizer que quando Hitler morreu, o fascismo desapareceu da noite para o dia? Será que foi uma mágica assim que aconteceu? Esse cara bonitão aí da foto é um governante lá de Portugal chamado Antônio de Oliveira Salazar. Ele era o governo fascista de Portugal, beleza? E apesar de que na Rússia ainda era um governo totalitário, o fascismo meio que estava sendo esquecido. Como eu falei mais cedo, o Hitler ele perdeu a guerra. Quem perde a guerra não conta a história. Então o fascismo ficou visto como uma coisa ruim, uma coisa o vilão da história. Foram eles que causaram a guerra. Os caras são os malvadões. Provavelmente, se eles tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, a gente teria uma opinião diferente sobre eles, como mais ou menos a gente tem sobre o comunismo hoje. O comunismo é normal, pode ter um país com um partido comunista que não tem problema e tudo mais. Só que quem perde a história
não conta a história. Quem perde a guerra não conta a história, né? Então, países fascistas, como o da Espanha, onde tinha o general Francisco Franco que governava, precisavam mudar. Fala, pô, a gente não pode mais dizer que é fascista, porque o fascismo morreu, né? A gente perdeu a guerra e tal, é melhor esquecer isso daí e mudar, né? Então, na Espanha, eles mudaram o nome do governo. Ainda era o Francisco Franco, ainda era uma ditadura, mas eles mudaram o nome do governo para o mundo pensar, não, isso aqui não é mais fascista. Em outros lugares, como no Japão, o fascismo acabou de vez. O imperador Hirohito abriu mão dessa ideologia, abriu o Japão para o capitalismo, e o Japão é o que é hoje, um país rico que vende coisa para o mundo inteiro e tal, tem anime, né, tem mangá, aquela cultura japonesa toda e tal, de consumismo, de comprar coisa, de gastar dinheiro mesmo e tal. Alguns países abriram mão mesmo do fascismo, né? Então o fascismo ele precisou ir sumindo, ele entrou em esquecimento. Mesmo os países que ainda eram fascistas fingiam que não eram, porque virou uma coisa associada ao Hitler e ao nazismo, beleza? Então o fascismo precisava mudar de cara. No Brasil, o que aconteceu com o nosso fascismo brasileiro? Bom, o Hitler perdeu a guerra lá em Berlim. E aí os brasileiros, a gente fez festa, né? Vencemos a guerra porque a gente lutou contra o Hitler, né? Aquela aula massa que eu falei para vocês lá do brasileiro combatendo na guerra e tudo, a gente estava matando o alemão lá, né? A gente estava lutando contra a Alemanha. Então a gente estava fazendo festa aqui, ganhamos, o Brasil venceu e tal, os aliados venceram. Legal, beleza. E essa aliança com os Estados Unidos não era nova. A gente tinha que ser amigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são nossos aliados desde a independência do Brasil, lá no Dom Pedro I. Os Estados Unidos nos emprestaram dinheiro quando a gente se tornou independente. Na Primeira Guerra Mundial, a gente ajudou os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, tipo assim, às vezes me perguntam, professor, se tiver uma Terceira Guerra Mundial, o Brasil vai lutar do lado de quem? Pode ter certeza, a gente vai lutar do lado dos Estados Unidos. Porque a gente luta junto com os Estados Unidos desde que a gente se tornou independente. Beleza? E desde antes, inclusive, quando a gente ainda era colônia de Portugal, os portugueses eram amigos da Inglaterra quando a coisa ficou feia lá com o Napoleão. Então, Estados Unidos e Inglaterra, eles são nossos amigos, mano, desde o fim da Idade Média. Tá entendendo? Tem 500 anos que a gente é amigo da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, o Brasil, era óbvio, é aliado dos Estados Unidos. Mas o governo do Getúlio, cara, não era capitalista. Dá uma olhada nessa foto do Getúlio aí, tá vendo os meninos novos aí da escola marchando, todo mundo igualzinho, segurando uma foto grandona do Getúlio aí. Isso te lembra alguma coisa? Não parece aquelas fotos dos nazistas que eu mostrava na guerra? Tipo, todo mundo de uniforme militar, marchando com umas fotos grandes do Hitler, uns negócios assim, não é? Então, o governo do Getúlio, ele era muito parecido com o governo fascista. Ele era muito fascista. Só que, claro, o Getúlio era inteligente, né? Ele ia mudando e tal. Então, o que será que ia acontecer com o Brasil se a gente lutou contra o Hitler, venceu a guerra, ajudamos os capitalistas, mas o nosso governo era quase alemão? Como é que ia ficar essa história? Bom, isso daí é matéria da semana que vem. Na sexta-feira que vem a gente vai estudar o que o Brasil fez, né, com essa dicotomia, porque a gente era fascista, mas lutou contra o fascismo lá na Segunda Guerra Mundial. Ficou um negócio que não fazia sentido. Na sexta-feira que vem, depois do feriado, na nossa próxima aula, a gente vai estudar isso daí, como é que o Brasil, o que o Brasil fez para resolver esse conflito ideológico. Beleza? Fiquem atentos ao Google Classroom. Vou colocar esse conteúdo lá daqui a pouquinho. Vou colocar a atividade. Não sei se eu já coloquei a atividade essa semana, vou dar uma checada lá, mas se não tiver atividade da semana, vou colocar a atividade. Beleza? E, molecada, aproveitem o feriado de vocês. Descansem bastante. Tirem o coronavírus da cabeça, beleza? Tenta esquecer isso daí. Vai ficar de boa em casa, tranquilo. Desliga a TV um pouco. Para de assistir jornal um pouco, vai ficar com a tua família ali, de boa. Descansa, que na semana que vem a gente estuda mais. Beleza? Um abraço para quem vai. Para quem fica, eu ainda estou aí por 5 minutos para tirar qualquer dúvida que você tenha. Posso voltar a slide, tá tudo de certo, beleza?